Shalom, aqui Hudson Medeiros, da nossa plataforma Brasil de Joelhos, mobilizando a oração e adoração, e o mover profético e o avanço no reino de Deus. Por essa plataforma estamos trabalhando essa grande colheita do reino, que é exatamente aquilo que nós cremos que o Espírito está fazendo agora, orando por esse derramar. Como ele é importante, o Espírito de Deus. Nós clamamos que ele nos abençoe aqui. O Senhor é o nosso cabeça, ele é o centro, e o seu Espírito nos guiando em toda a verdade. Glória a Deus. Muito bem. Nós vamos falar hoje sobre paz com Deus, essa reconciliação que acontece nessa sequência de temas, nessa série Veredas Antigas. Vamos falar sobre paz com Deus. Romanos, no capítulo 5, Paulo explica um pouco a respeito da importância desse processo de estarmos novamente posicionados em Cristo como reconciliados e em paz com Deus. Ele diz, justificados ou considerados justos, tendo a misericórdia de Deus passou uma régua, vamos chamar assim, limpando tudo aquilo que era acusação, condenação, que era contra nós, mediante a fé. Justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo diz isso, o Espírito Santo, através dele, está falando exatamente disso. Ou seja, eu me mantenho justificado e reconciliado mediante a fé. O texto fala de uma ação contínua. Tenhamos ou temos paz com Deus. Temos paz com Deus. É uma realidade presente, contínua, né? Presente e continuamente. Vamos lá. Vamos continuar operando dentro dessa verdade, resgatando o quê? Resgatando a onda contemporânea de sentir. Eu sinto, eu me senti, de sermos pessoas que se movem pelas emoções, que se movem por aquilo que estão sendo tocados na influência emotiva. Gente, mais do que nunca, esse tempo está marcado por isso, não é? A cosmovisão atual, o homem contemporâneo está muito afetado por tudo isso. Está muito afetado pelo que ele sente, está muito afetado por aquilo que ele, nas suas emoções, são tocadas, e a tendência é de ele ser sempre um sobrevivente de alguma coisa muito negativa que aconteceu. Um sobrevivente. E esse sobrevivente não é o nosso lugar. Na verdade, em Cristo, nós recebemos condições de lidar com o nosso passado, recebendo a justiça de Deus, já não mais debaixo de culpa, de condenação. Então, é uma posição efetiva, objetiva, é uma posição que nós temos que assumir. Paz com Deus é uma posição que nós temos que assumir. Não é uma mudança de roupa, ou uma mudança de congregação, ou uma mudança de religião, não. É um posicionamento, é uma mudança de mente, para crer corretamente que agora eu fui reconciliado. Então, eu vivo pelo que Deus diz que é a verdade, e não por aquilo que eu sinto. No tempo passado, noutro tempo, nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, porque nós não estávamos reconciliados com Deus. Quando eu creio em Jesus como meu Salvador, eu assumo essa posição de reconciliado. Ele mesmo me trabalha o ministério da reconciliação, então eu volto a me relacionar com Ele como Deus, como Pai, como Senhor, como Salvador, eu volto a me relacionar com Ele. Então, esse período anterior de crermos em Cristo Jesus, nós éramos inimigos de Deus. Inimigos. E inimigo não tem paz. Nós antes vivíamos como inimigos e não tínhamos paz.
com Deus. Não tínhamos paz com o próximo, não tínhamos paz conosco mesmo. Era uma situação e uma condição muito, muito complicada. Era realmente uma perdição, um caminho de perdição. E havia uma parede de inimizade entre nós e Deus. Havia uma parede de inimizade entre nós e entre o mundo, a criação, entre a existência e nós mesmos. Havia uma parede de inimizade contra o próximo. Mas quando recebemos a posição de estar em paz com Deus, justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Que tremenda palavra. Tenhamos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Poderosa palavra. Essa verdade de Deus seja sobre a tua vida, essa verdade de Deus abrace, envolva a tua vida e te leve adiante. Então, antes andávamos nessa posição de inimigo. Inimigo. Se éramos inimigos de Deus, então nós tínhamos uma hostilidade contra Deus. Não é? Inimigos têm uma hostilidade. Inimigos não têm a vida, porque se Deus é o autor da vida e nós estamos em inimizade, nós estamos debaixo de opressão, pensamentos de morte, morte espiritual. Então, a morte espiritual era o quinhão de todos os homens, era aquilo que sobrou, era aquilo que era a sua herança, era a morte espiritual, porque estava afastado de Deus, estava longe de Deus. Mas agora nós estamos reconciliados depois que cremos. É importante demais essa posição de assumir que estávamos em paz com Deus. Paulo fala lá em Efésios 2, verso 1, que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então, Paulo, ele confirma a mesma coisa que ele disse lá para os romanos, ele está dizendo para a igreja em Éfeso. Olha o que ele diz. Ele nos deu vida, estando vós mortos nos nossos delitos e pecados. Ele nos deu vida quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andamos outrora, segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, essa era a condição de todos nós. A gente estava em guerra com Deus, era contra Deus, era inimigo de Deus, questionava Deus, não cria na existência dele. Nosso estilo de vida era de inimizade com Deus. Se Deus dizia assim, não matar, aí você ia e matava. Se Deus dizia não mentia, você ia e mentia. Não é? Se Deus dizia assim, ame os seus inimigos, você ia e odiava seus inimigos. Esse era o estilo de vida de inimizade com Deus. Mas depois que eu creio em Cristo, depois que eu recebo a paternidade de Deus, nasci de novo, começo uma nova vida, então agora a minha posição é de amigo, é de relacionamento com Deus. Mas eu preciso desenvolver esse relacionamento em paz com Ele. Eu não estou mais em inimizade, eu estou em paz. Então, ao contrário de preferir a morte, eu vou preferir a vida. Ao contrário de preferir a depressão, a tristeza, a ficar nesses lugares, eu vou preferir a vida. Mesmo que essas circunstâncias venham, elas não são mais o meu lugar. E então, eu vou atrás da verdade de Deus para achar o meu lugar de vida. Há um lugar de vida que nós herdamos quando nascemos de novo e fizemos essa reconciliação com Ele. Ele fez essa reconciliação através do sacrifício de Cristo, lá na cruz. Ele fez essa reconciliação. Então, estamos em paz. Procure Ele, se relacione com Ele, através da oração, diariamente, fale com Ele. Leia a palavra, veja os princípios para guiar a sua vida. Desenvolva essa vida de filho de Deus que está em paz com Deus, porque essa é uma vereda antiga. Estabelecido esse fundamento, você vai longe, você pode enfrentar as diversas circunstâncias da vida, mas sabendo dessa verdade, crendo nessa verdade. Então, as emoções vêm e as emoções contrárias, os pensamentos contrários podem vir, pensamentos de morte, sentimentos e emoções negativas de rejeição, de medo, de abandono, todas essas coisas que vêm
você agora tem que aprender a lutar e dizer: não, 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 para fora, para fora. Agora eu estou em paz com Deus. Está escrito, Romanos capítulo 5, diz: justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus. Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus. Possuir, eu tenho isso. Eu tenho isso. Então, legalmente, você foi colocado, reconciliado. Então, mas eu sinto o contrário, eu sinto que Deus não está comigo. Não anda pelo que você sente, mas alinha os seus sentimentos com a verdade. A verdade é que você agora em Cristo tem paz com Deus. Mas eu estava praticando o pecado. Ok, então se reconcilie, se arrependa, confesse, deixe o pecado imediatamente, aplique o sangue de Cristo sobre os pecados, porque diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se Ele diz isso, então estabeleça isso e avance nisso. Estabeleça isso e avance nisso. O que vai acontecer? Vai acontecer que vai fluir. Vai fluir. A graça de Deus vai fluir. O favor de Deus vai fluir. A verdade de Deus vai fluir. Mas depende do que você tem aqui na mente, que você crê. Você crê, você acredita. Você confia. Então, isso é que vai levar você realmente adiante. Então, a palavra também diz, no verso 2 aqui de Romanos 5, diz: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Afastado ou mortos espiritualmente, sem relacionamento, morto é sem relacionamento, sem vida, né? Afastado. Você está vivo fisicamente, mas não tem relacionamento com Deus, está afastado, né? Está ignorante às ideias de Deus, você não sabe o que Deus pensa. É assim que vive o que não crê em Deus, o que não recebeu a nova vida que Deus dá, o que não reconhece Jesus como seu Salvador. Ele está numa posição de ignorância, de desconhecimento. Porque só Deus tem imortalidade. Só Deus tem imortalidade e vida. E nós precisamos receber essa vida para nos dar acesso a essa imortalidade e uma vida eterna durante a nossa existência eterna, né? Então, sem abraçar essa fé em Jesus Cristo, você não consegue ter acesso a vida eterna. Então, quando você crê, começa essa verdade. Por isso a importância do discipulado. Você já foi discipulado? Tem alguém discipulando você? Você congrega, está debaixo de um discipulado, está sendo orientado diariamente ou constantemente? Nós acreditamos no discipulado e eu quero recomendar a você o discipulado. Procure um discipulador, se submeta a alguém que vai ensinar os fundamentos da fé. Paz com Deus é um relacionamento. Paz com Deus é um elemento fundamental no seu discipulado. Se você não aprender isso no começo, você não vai aprender a se relacionar com Deus em paz, porque você vai agir como uma pessoa que acha que tem que fazer uma penitência, não é? Para se reconciliar. Não. Você agora precisa fazer seu arrependimento. Se você confessa e deixa o pecado cometido depois de começar a nova vida com Deus, você pode fazer arrependimento, confissão, tratar o pecado, aplicar o sangue de Jesus e voltar imediatamente à sua comunhão, seu relacionamento com Ele, porque você foi chamado para viver esse relacionamento e desenvolver essa comunhão com Ele. Então, viver uma posição objetiva de alguém que é reconciliado com Deus e está em paz com Deus. Isso é uma posição que você assume. Senão, você vai dar de novo lugar a esse estado de rebelião ativa. O homem sem Deus, ele está num estado de rebelião ativa. O homem que não nasceu de novo em Cristo está num estado de rebelião ativa. Ele está contra Deus. Ele está contra as ideias de Deus, os princípios de Deus, a vontade de Deus. Ele não sabe lidar com a morte, ele não sabe lidar corretamente com as enfermidades, ele não sabe lidar com as doenças modernas, pós-modernas, a depressão,
o desarranjo, o desencontro da mente, o desfuncionamento correto, né? Aliás, o funcionamento correto, então apresenta um funcionamento incorreto. Todas essas coisas o homem sem Deus sofre porque ele está num estado de rebelião ativa. Um estado de rebelião ativa. Então, eu quero convidar você para pensar sobre isso, para refletir sobre essa necessidade de deixar essa situação jurídica e de crença de que você é inimigo de Deus. Você, se nasceu de novo, não é mais inimigo. E precisa viver como um amigo de Deus, como alguém que se relaciona com Ele. Não é? Não mais como um escravo, porque também a rebelião ativa é uma posição de escravidão. É uma posição de escravidão. Essa posição de escravidão, que tem atormentado muitas pessoas nos dias de hoje, é uma posição que, infelizmente, o homem secularizado, preso nesse secularismo, está sofrendo nesse momento. Ele está sendo destruído. Os seus absolutos estão sendo destruídos. Por quê? Porque ao invés de viver como amigo de Deus, ele vive como um inimigo. Mesmo alguns que já creram no Senhor Jesus Cristo. Está acontecendo o esfriamento da fé, a apostasia. Esse é um tempo de apostasia. E ele está sofrendo esse esfriamento, não é? Ele não sabe mais a sua identidade, ele não conhece mais sua identidade. Então, às vezes tem muita informação, muito conhecimento, mas não sabe processar isso, não sabe viver isso, né? E precisa decidir melhor sobre as coisas com o conhecimento de Cristo, sabendo sobre a pessoa de Cristo. Muito bem. Essa posição de paz com Deus, portanto, é uma posição jurídica. É uma posição jurídica. No mundo espiritual, no reino do Espírito, você agora não é mais um escravo do mundo. Mas antes era. Quando era inimigo de Deus, você andava segundo o curso do mundo, como diz a Escritura de Efésios 2. Né? Esse curso do mundo é um poder mundano que arrasta, que leva. Não é? Você vive morto para Deus, escravo do mundo, não é? Preso nas ideias, nas filosofias, nas ideologias, preso no poder temporal, na política pervertida, preso em várias coisas que são crenças, filosofias, e um sistema independente de Deus que funciona aí, está funcionando, funciona na sociedade, funciona na família, mas ele está corroendo os valores, ele está corroendo o valor. Por quê? Porque alguém ainda é escravo daquelas ideias, é escravo daquelas crenças. Então ele vive para o seu próprio prazer, não é? Ele satisfaz os seus próprios desejos, não é? Ele vai atrás do hedonismo, que é esse altar de idolatria sexual e também a idolatria do próprio prazer, qualquer tipo de prazer, são coisas do curso do mundo, são coisas que estão acontecendo agora, é a onda que está vindo. Então o escravo disso vive como inimigo de Deus, vive como inimigo de Deus. Quem nasce de novo já tem a paz com Deus, e então ele vai discernir essas coisas do sistema mundo e vai rejeitá-las. Então, ele não vai viver sendo controlado, porque o sistema controla, né? Ele não vai viver sob a perspectiva do sistema, ele não vai viver sob a mentalidade do sistema, ou sobre a mentalidade desse governo, onde as coisas de Deus não são importantes, não são valorizadas. Então, Deus está nos chamando para deixar completamente a posição antiga. Se você nasceu de novo, você não anda mais sob a inspiração de Satanás. Você não anda mais sob o sistema mundo anda sob a inspiração de Satanás. O inimigo de Deus está absolutamente mundano o viver de alguém que é inimigo de Deus. Mas o amigo de Deus, ele está acordado. E a minha palavra para você
nesse momento aqui que você está vendo essa palavra, ouvindo e vendo, é que você acorde para isso e não desenvolva uma posição de inimigo de Deus, mas viva a sua posição de paz com Deus, de amigo de Deus, que desenvolve um relacionamento com Deus. Também o mundo, ele ignora a vida de Deus, ele ignora, por exemplo, que a família é importante. Ele ignora que a família é importante. Ele ignora que a vida é importante. A quantidade de pessoas que são mortas hoje diariamente e ninguém se posiciona contrário a isso, na maioria das vezes, ninguém entra em crise ou questiona aquelas coisas. A morte do indivíduo, da pessoa, os abortos, são cada vez mais políticas praticadas em comunidades e até nações. Eles não valorizam a vida, não é? O aborto é um crime. Matar uma pessoa no ventre é um crime. Essa é a minha posição de fé. Essa é a ideia que eu acredito e eu compartilho com você. Eu não sei qual é a sua, mas eu vejo a Escritura, a verdade de Deus, defendendo a vida. Então, o sistema já não. O sistema não tem isso. O mundo não tem isso, muitas vezes, porque ele vive sem Deus. Para a maioria dos líderes hoje políticos, muitos são ateus, secularizados completamente e presos a crenças que estão indo contra esses princípios e esses valores de Deus. Então, só alertando você que eu e você, nós estamos no meio de tudo isso. É um turbilhão de coisas que estão acontecendo para a direita e para a esquerda, para o norte e para o sul, para todo lado está acontecendo, mas esse é o sistema. Esse sistema é inimigo de Deus. Esse sistema não conhece a vida de Deus. Esse sistema é um sistema contra o qual lutamos. E para lutar você tem que ter essa posição efetiva de amigo de Deus, de conhecer o que Deus pensa, de defender o que Deus defende, de pensar como Ele pensa, que os valores e os absolutos dele estejam na tua vida. E é por isso que eu estou aqui, trabalhando com você, para que você reflita sobre isso e viva como quem tem paz com Deus. E ande por essa vereda antiga. Volte para as veredas antigas. É isso que a palavra de Deus diz. Ande pelas veredas antigas. Deixe o caminho do mundo. Deixe o curso do mundo. Muitos cristãos estão religiosamente frequentando reuniões, não é? Mas ele apenas parece, ele tem uma aparência de piedade, tem uma aparência religiosa, mas a sua fala, a sua existência é do dragão, é da serpente. Ele defende coisas que Deus não defende, mas ele tem a aparência religiosa. Fala até em Jesus, frequenta uma comunidade e aqui e ali fala umas verdades que Jesus fala, mas o seu estilo de vida é o estilo de vida do sistema. Ele se adapta ao sistema, ele foi mergulhado em várias culturas, elementos culturais do sistema. Então, ele precisa de ajuda, precisa sair daí, acordar, né? Ele precisa de renovação da mente, para que seja transformado interiormente. Renovação da mente para que seja transformado interiormente. Então, nós não pertencemos mais a esse sistema. Ele é completamente oposto ao que Deus pensa. E ele está em oposição ao que Deus pensa. Se somos governados pelo sistema mundo, então somos governados pelo mal, somos governados pelo inimigo de Deus. Não podemos ser governados por coisas tão relativas, elas estão destruindo você. Todo esse relativismo, né, ele está destruindo o homem contemporâneo, está destruindo famílias, está destruindo o teu corpo, está destruindo tua alma, né, destrói a saúde, ele destrói seus relacionamentos. Por quê? Esse sistema é anti-Deus e é sem Deus. Ele é anti-Deus e é sem Deus. Então, por isso, a importância dessa posição de reconciliados, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então,
se você crê em Jesus Cristo, se você crê nas ideias de Deus, então ande pelas ideias de Deus. Se você não conhece as ideias de Deus, mas já crê, então submeta a um discipulado numa igreja local, numa comunidade local. E ali aprenda as coisas básicas da fé. A vereda antiga. Uma das veredas antigas é essa: ter paz com Deus. Viver como quem está em paz com Deus, reconciliado com Deus, e identifica o curso desse mundo, o sistema desse mundo, como algo que não tem Deus e está em oposição a Deus. Em oposição clara a Deus. Você diz isso, então é o que acontece o tempo todo? Se você for aos jornais, às revistas hoje, eles estão com uma tirania, né, de controlar tudo, levar as pessoas controlam a vestimenta, controlam o perfil da pessoa. É uma sutileza, mas é uma influência que está definindo tudo. E as pessoas, muitas delas, via mídias sociais, redes sociais, elas estão se deixando levar por esse curso. Às vezes estão investindo seus recursos todos, inclusive dinheiro, em coisas que aparentemente parecem ser corretas, mas daqui a pouco vem a falência, vem um fracasso, porque elas não foram atrás da sabedoria de Deus. Elas não querem conhecer a Deus. Elas não querem conhecer o Espírito Santo, que quem está em paz com Deus tem o Espírito Santo e pode viver de acordo com a vontade de Deus. Então, o que acontece aqui, meus irmãos? O que acontece é que a nossa sociedade está vivendo um entorpecimento. E o entorpecimento, ele tira o entendimento. Você passa a absorver conteúdo de TV, de mídia em geral, de ideias, e aquilo não tem filtro. Não tem filtro, isso controla você. Quando você está em paz com Deus, você tem um filtro da vontade de Deus. Você tem um filtro dos princípios de Deus, então aquilo não deixa tudo que vem entrar em você, acessar sua mente, fazendo da sua mente o lixo do mundo. Se você deixar, se você não tiver princípios, se você não tiver em paz com Deus, em relacionamento com o Espírito Santo, toda essa imundície, esse rio de imundície vai vir e vai dominar seu corpo, vai dominar sua alma, vai dominar seu espírito e vai causar doenças, enfermidades, traumas diversos. Então, eu quero encerrar esse tempo dizendo a você, se reconcilie com Deus, seja justificado, ou seja, trate do seu passado. Uma das coisas que impede você de avançar é que você, às vezes, não tratou o seu passado. Como é tratar o seu passado? É entregar o seu passado a Cristo. É aplicar os princípios que Cristo diz em sua palavra para serem aplicados para você ter paz com Ele e então encerrar o ciclo passado e começar essa vida nova com Ele, mediante a fé, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu quero, nesse tempo, orar que você tenha os seus olhos abertos, tenha os seus ouvidos espirituais abertos e você possa estar vivendo essa posição de reconciliado com Deus. Se você já nasceu de novo, não deixe a religiosidade, a aparência, não viva um cristianismo de aparência, mas seja profundo. Chegou o tempo de viver profundidade. Se você é novo convertido, nunca foi discipulado, precisa ser discipulado. Se você é velho convertido e nunca foi discipulado, você precisa sentar e receber discipulado. Ensino e vida de alguém que acredita nisso e aplica isso, não é? Pais espirituais que possam ser referência sobre a sua vida. Deus abençoe você, reflita sobre essas coisas. Nós vamos estar nos próximos dias trabalhando esse tema e outros temas. Faça essa sequência, participe conosco dessa sequência de temas das veredas antigas, compartilhe com outras pessoas, compartilhe com quem você acha que vai ser edificado e fortalecido, tá bom? Grande abraço, a gente se vê. Tchau, tchau, shalom.